Olá pessoal, tudo bem com você? Vamos falar agora sobre a sociedade brasileira e sua natureza. A natureza política, a natureza na esfera de poder. Como é que nós vamos organizar o território brasileiro? Como é que o Estado brasileiro vai organizar e dirigir toda esta grande nação chamada Brasil? Dessa maneira, então, nós precisamos entender alguns conceitos que acaba criando o Brasil, formando e deixando o Brasil ser exatamente o que é Brasil. Tudo isso, então, está preconizado na Constituição da República Federativa do Brasil. Essa Constituição seria algo como o documento que vai caracterizar a pessoa jurídica do Brasil. Algo como essa empresa de todos os brasileiros, tá entendendo? Então, ela vai dizer o que é o Brasil, até que parte ele vai, quem manda, como manda e por que manda. Isso a gente vai explicar nesse momento. Quando a gente fala que o Brasil é uma república federativa presidencialista, é porque essas características, elas precisam estar marcadas dentro aí dessas nossas ideias. Quando nós dizemos que o Brasil é uma república, é porque república é o poder que emana de sua população, o poder que emana do povo. O povo é o grande responsável pelo poder. Quem distribui o poder para essa empresa jurídica, para essa grande estrutura, essa grande firma que a gente vai chamar de Brasil, é a população. Nós somos os patrões desse país. Só que é um poder que emana por um período determinado. Ele vai fazer um revezamento com o tempo desse poder que continua do povo, mas o representante vai ser revezado. Guarde essa informação que vai ser importante. Olha lá, nós temos aqui então a República Presidencialista. Mas ela poderia ser de outra maneira? Poderia ser uma república parlamentarista. Mas ela poderia ser não só uma república, mas uma monarquia. Monarquia. O que é uma monarquia? Mono, né? Arquia é poder. A gente chama de oligarquia quando poucas pessoas têm o poder. Certo? Uma democracia é quando muitas pessoas acabam tendo isso. Então, monarquia é quando somente uma pessoa ou um determinado ente da instituição é que detém o poder. E ele vem justamente o contrário da república, porque na monarquia o poder emana do soberano, do monarca, do rei, do imperador. Agora, na república não, o poder emana do povo, da sua população. E quando nós temos uma república presidencialista, é porque existe um chefe de Estado e um chefe de governo. Só que essa função de chefe de Estado e a outra função de chefe de governo, num sistema de república presidencialista, ela vai ser em uma única pessoa. Uma única pessoa vai acumular essas duas funções. O chefe de Estado, que é aquela pessoa que vai representar essa grande empresa que a gente falou perante os outros países do mundo. Então, o presidente é o representante do país. Ele vai ser a pessoa ele vai ser a janela do Brasil para o resto do mundo. Ele vai falar pelo país, ele vai assumir decisões internacionais pelo nosso país. E ele também é o chefe de governo. O chefe de governo, nesse caso, é ele que vai ser o responsável pela administração de todo o território. Sabe lá a Constituição, que ela vai dizer todas as características dessa grande área chamada Brasil? Então, dentro dela vai ter também os direitos universais do cidadão brasileiro. E ali vai ter o direito à saúde, o direito à educação, o direito ao trabalho, à qualidade de vida, todas essas características, esse chefe de governo vai ter que assumir esse compromisso, pois está na lei. Essa lei maior, ninguém está acima dela, nem o presidente. Então, dessa maneira, ele vai ser o responsável por garantir que esses direitos aconteçam e gerar
bem-estar para todas as pessoas. Esse bem-estar para todas as pessoas acaba sendo a responsabilidade, então, do chefe de governo. O chefe de governo, então, é o presidente, assim como o chefe de Estado também é o presidente. Tá entendendo, então? E se fosse de outra maneira? Numa república parlamentarista, por exemplo, existiria essas duas funções. O presidente sendo o chefe de Estado, sendo a janela do Brasil para o mundo, mas teríamos o chefe de governo representado pelo primeiro-ministro. Então, o primeiro-ministro era a pessoa que faria a administração, seria o gerente do Brasil. A monarquia parlamentarista também tem essas funções divididas. O monarca é o chefe de Estado e o primeiro-ministro é o chefe do governo, ok? Agora, o que dizemos de uma república presidencialista federativa? Quando a gente fala de federação, a gente está dizendo que são várias agremiações que fazem uma associação. Quando nós dizemos, então, que é uma federação, é porque são vários estados fazendo uma união indissolúvel. Dentro da Constituição brasileira tem exatamente essa frase. A República Federativa do Brasil é a união indissolúvel dos estados e do Distrito Federal, formando a União, que é esse estado maior, o Brasil. Então, a federação significa que vários estados membros compõem um estado maior. E esses estados membros gozam de uma relativa autonomia política. Então, ele tem essas características. Existem maneiras de ter aí essa autonomia. Existe aí o federalismo centrífugo, que ele começa no centro em direção aos Estados-membros, do Estado maior para os Estados-membros, que é o caso do Brasil. Tá? Então, nesse caso, quem tem o poder maior é o Estado maior. E existe o federalismo centrípeto, ou seja, que os Estados-membros vão dar o poder para o Estado maior. Então, quem tem o poder aqui são os Estados-membros, que vão dar a ele, o Estado maior, essa característica de poder. Um exemplo disso é os Estados Unidos da América, que vai ter essa situação. São estados que formaram os Estados Unidos. No caso do Brasil, o Brasil formou os estados. Ele é meio diferente, mas é federalista também, ok? Essa República Federativa do Brasil é caracterizada dessa maneira. E os poderes, como é que eles são organizados? Como ele é uma república, então ele segue uma base de divisão de poderes para evitar uma tirania. Então os poderes são divididos para evitar que alguém sobressaia nessa situação. Então, dessa maneira, se um desses poderes acabar extrapolando, vai ter dois para controlar. Por isso essa divisão em 3 poderes do Estado brasileiro, assim como vários outros países do mundo, dividido em poder executivo, legislativo e judiciário. O poder executivo. O poder executivo é o poder de administração. É aquele poder que o chefe de governo tem, certo? É ele que vai garantir o trabalho, é ele que vai ser o gerente do país. E ele também vai ser representativo, porque ele é o chefe de Estado. Então, ele vai ser aí esse poder que vai administrar e vai representar o Estado. Esse é a função do poder executivo. Mesmo que ele não tenha o poder total do Estado, mas é ele que vai representar o Estado. Está entendendo? Dessa maneira, então, quem faz parte do poder executivo? O poder executivo vai ser, na esfera federal do Estado maior, o presidente da República, nos Estados-membros, o governador do Estado e, nas divisões administrativas desses Estados-membros, o prefeito municipal. Eles vão garantir, então, que a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas sejam garantidas. Está entendendo? Então, ele é aquele que vai articular, aquele que vai executar, fazer com que as coisas aconteçam. Está entendendo? Agora, o poder legislativo, ele já vai ter uma característica de legislador e fiscalizador. O próprio nome já está dizendo, legislativo, vai criar leis. Ele que vai procurar discutir
novas regras que possam organizar a vida em sociedade, que vai controlar como é que o executivo vai garantir as liberdades e os direitos para as pessoas, como é que a população vai ter aí garantida essas benesses, esses benefícios sociais e até mesmo os seus deveres. Dessa maneira, então, eles vão estar ali sempre discutindo o que vai ser melhor para o país e criando documentos para isso. Além de ser fiscalizador, que ele vai também procurar sempre ver as contas do executivo para ver se está tudo nos conformes como determina a Constituição. Agora, eles vão ser representados como? Na esfera federal, o poder legislativo ele é bicameral, ou seja, ele tem duas câmeras que vão discutir. Então, os deputados federais fazem parte, então, da Câmara dos Deputados, que é a parte que representa a população de cada estado. Então, vamos ter no Brasil 513 deputados, que vão ter aí uma época de legislatura de 4 anos. Tem a outra Câmara Federal, que é o Senado. O Senado será composto por 81 senadores, 3 para cada estado. O senador ele já é representante do estado membro, então vai ser uma quantidade exata para cada estado membro da federação, diferente dos deputados federais que vão ser mais proporcionais. Estão entendendo? Numa esfera estadual, vai ter os deputados estaduais, que farão as leis para o estado membro. E também, no caso do Distrito Federal, será um deputado distrital, ok? Agora, os vereadores vão ser o poder legislativo que vai ficar sobre a esfera municipal, que vai ser aquela pequena divisão administrativa de cada estado membro, tá entendendo? E agora, para finalizar, o poder judiciário. Ele vai ser um poder fiscalizador, porque ele vai ver se esses caras aqui do legislativo estão fazendo o seu trabalho direito, se esses caras aqui do executivo também estão fazendo as coisas direito, mas ele é arbitrário. É ele que vai interpretar se aquilo é caracterizado uma regra ou uma infração dentro da Constituição. E é organizado por quem? Pelos ministros em escala federal, pelos desembargadores em escala estadual e em escala local, representado pelos juízes. Dessa maneira, nós temos a distribuição da natureza política e social do Estado Maior, a República Federativa do Brasil. Eu espero que você tenha gostado dessa aula. Muito obrigado por ter assistido ela até aqui. Tchau, tchau.